o nosso Deus. Abra a sua Bíblia em dois textos da palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Deuteronômio 32, verso 4. E Jó, capítulo 37, verso 23. Deuteronômio 32, verso 4. E Jó, capítulo 37, verso 23. 37, verso 23. Apenas para que você se localize, o livro de Jó, segundo os estudiosos, ele está localizado aproximadamente lá no período de Abraão, tá? Alguns não conseguem identificar o período em que Jó passou pelo que passou, foi bem lá atrás, lá, quase que no período de Abraão. E o livro de Deuteronômio, lembrando que a palavra Deuteronômio significa repetição. Então está aqui um momento de repetição da lei moral, da lei cerimonial. E aqui no capítulo 32 a gente tem o cântico de Moisés. Então, 32, verso 4, o que Moisés canta para Deus, como nós cantamos há pouco aqui agora. Vamos ler junto? 32, verso 4. Vamos lá? Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, Deus é fidelidade, não há nele injustiça, ele é justo e ele é reto. Agora, Jó, capítulo de número 37, verso de número 23. Jó 37, 23. Podemos ler juntos também? Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos nesta hora mais uma vez a Tua bênção, para que possamos, ó Deus, levar a palavra com fidelidade, ó Deus, instruir o Teu povo, ó Deus, e que essa instrução gere novos pensamentos, comportamentos, e gere, ó Deus, uma convicção profunda de quem o Senhor é e o que o Senhor já fez e quer fazer nas nossas vidas. Fala, Deus, portanto, a nós, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada começamos falando sobre o ser de Deus. Você se lembra? 3 atributos, na verdade, associados ao ser de Deus. 3 atributos. Um Deus que sabe tudo, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, um Deus que na sua onisciência, na sua onipresença também é potente, é poderoso sobre todas as coisas. E nisso a gente entende os atributos que a doutrina reformada defende como atributos incomunicáveis de Deus. O que são atributos comunicáveis? São atributos que Deus não compartilha com ninguém. É dele. É dele. Deus é oni, o único que sabe todas as coisas, onisciente. É o único que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? E é o único que é potente, poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós vimos isso. E hoje nós queremos ver um pouquinho mais sobre o caráter desse Deus. Agora, num Deus que manifesta a sua justiça, um Deus que é justo e um Deus que justifica. Então, o Deus da justiça é o Deus que justifica. Portanto, ao ler esses dois versos da palavra do Senhor, quando Deuteronômio capítulo 32 fala, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos, seus juízos são fidelidade, e não há nele injustiça, o Senhor é justo e reto. Ou seja, a descrição falando do caráter desse Deus que você crê, que nós cremos, que é um Deus justo e é um Deus reto. Ao mesmo tempo, Jó detalhando para nós aí, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, inalcançável, do ponto de vista da nossa finitude, das nossas limitações, né? Não podemos alcançar, ele é grande em poder, aí ele vem categoricamente reafirmar, porém não perverte o quê? O juízo e a plenitude da justiça. A
Parece-me que hoje o grande problema da humanidade são ações justas ou injustas que as autoridades estão demandando aí por conta das questões políticas e sociais. Parece que há um clamor por justiça, mas a justiça humana é falha. E aí nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da justiça de Deus, que é uma justiça perfeita. Ela é perfeita. O que é a justiça de Deus? O que é? Justiça significa dar a cada um aquilo que merece. A justiça de Deus, irmãos, é a retidão da natureza, pela qual tudo que Deus faz é reto, de igual medida, não tem nada nem para a direita nem para a esquerda, é totalmente equilibrado. Deus é um juiz imparcial, ele julga a causa. Os homens geralmente julgam a pessoa, mas não a causa. Isto não é justiça, mas isso é malícia. O Senhor nosso Deus é um Deus que não julga a cara, ele julga o que está acontecendo na causa. Esse nosso Deus é assim. Quando o Senhor está diante de um ato punitivo, pesa as coisas na balança, não pune de qualquer maneira, não age desordenadamente, mas de maneira lógica. Deus é equilibrado. Por isso que a expressão equidade, Deus age com equidade, equilíbrio, sem peso para a direita, sem peso para a esquerda. E aí nós poderíamos pensar, irmãos, para que a gente construa e fortaleça as nossas convicções, pelo menos 6 princípios que são definidos acerca da justiça de Deus. Quem é esse Deus que você diz que crê, que adora, que canta, que serve, que lê as Escrituras, e como ele realiza, como ele estabelece a sua justiça? Primeiro, a justiça de Deus é santa. Deus só pode ser justo. Sua santidade é a causa da sua justiça. Ou seja, ser pura faz parte da natureza de Deus. Já que Deus é puro, a justiça de Deus também é pura, é imaculada. A justiça de Deus, irmãos, é o padrão das suas ações. O padrão equitativo, equânime, equilibrado desse nosso Deus. A vontade de Deus é a suprema regra de justiça, é o padrão da equidade. A sua vontade é sábia, é boa, e é a referência para que nós estejamos agindo uns com os outros. Agimos sempre com justiça. A justiça de Deus é natural ao ser de Deus, é inerente ao caráter de Deus. É inconcebível você falar assim, olha, eu creio num Deus, e um Deus que é um Deus injusto. Não. É inerente a esse Deus. Deus é justo porque Ele é santo, é reto e é inerente ao caráter dele. Deus faz justiça voluntariamente. A justiça influi na sua natureza. E nesse caso, quando os homens são tocados por essa justiça de Deus e são confrontados com a justiça que vem de Deus, dificilmente alguém vai agir de maneira tal que esqueça de que a justiça de Deus é perfeita e que o que Ele deseja de cada um de nós é sermos justos também no nosso parecer, na nossa relação uns com os outros. Quarto lugar, a justiça de Deus, irmãos, ela é perfeita, como já disse aqui. A justiça é a perfeição da natureza divina. O filósofo Aristóteles, ele chega a dizer o seguinte: a justiça engloba em si todas as virtudes. Dizer que Deus é justo é dizer que tudo em Deus é excelente. As perfeições se encontram nele como linhas que convergem para o centro. As perfeições de Deus, de cá, de cima, de baixo, como que num raio voltado para o centro, todas elas apontam para um Deus que é perfeito. E ele não somente é justo, mas a sua própria justiça é perfeita. E quinto, a justiça de Deus, ela é exata. Quando a gente pensa em exata, a gente pensa em número, em ciências exatas, é exatamente isso. A justiça de Deus é exata, exata. Deus nunca cometeu, nem nunca cometerá o mínimo de erro em relação às suas criaturas. Então, por isso que quando as Escrituras nos ensinam acerca da palavra, fala que a palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus é o quê? Ela é reta. Ela não fica fazendo curva. A palavra de Deus é reta.
A justiça de Deus, portanto, é exata. Deus nunca cometeu, nem nunca cometerá um mínimo de erro em relação às suas criaturas. A justiça de Deus, irmãos, já foi distorcida, mas nunca distorceu. Deus não segue de acordo com o rigor da lei, ele alivia a sua severidade. Vamos pensar de alguma forma assim. Por exemplo, lá no livro de Esdras, capítulo de número 9, verso de número 13, Esdras está orando num tempo em que o povo de Israel deveria ser punido. Ser punido. Como nós já vimos aqui em exposições bíblicas sobre o livro de Jeremias, que a nação de Israel tinha que ser severamente punido. Mas Esdras, capítulo 9, verso 13, fala assim, na oração de Esdras, nos teus castigos, nos tens castigado menos do que deveríamos, por causa dos nossos pecados. Esdras está falando assim, Senhor, nós fizemos tanta coisa que aborreceu o Senhor, nós fizemos tanta coisa que entristeceu, que desonrou o teu nome, apesar disso, o Senhor tem nos tratado com menos rigor do que deveria. E Deus, mesmo agindo assim, tratando com menos rigor, a sua palavra é reta, ela não faz curva, ou seja, Deus trata de maneira correta, exata. E sexto, a justiça de Deus, ela é definitiva. A justiça de Deus é tal qual que não é apropriado para qualquer homem ou anjo censurá-la. Nossa, Deus está agindo com erro, Deus está agindo com injustiça, Deus foi injusto comigo. Nós tendemos muitas vezes a achar que Deus está sendo injusto conosco. E se você quiser comparar isso, é só fazer uma leitura no Salmos de número 73. O Salmo 73, a crise do salmista, é aquela crise onde ele fala assim, por que o ímpio prospera e eu não? Porque tudo dá certo na vida daquele homem que não teme a Deus, e na minha vida parece que está tudo errado, nada está certo, nada acontece de maneira correta, parece que está tudo confuso. Irmãos, Jó, capítulo de número 28, 17, o Senhor fala assim, farei juízo, farei juízo, e ao mesmo tempo farei justiça como um prumo. Quantos construtores aqui a gente tem aqui na igreja? Eu sei que o Marcos eu não sei aqui, mas o senhor Josué também foi, né? Construtor, né? Se eu pegasse aqui um prumo é um instrumento que tem um peso, não é? Um peso na ponta, ele tem uma madeirazinha aqui, então eu vou saber se esta parede está no prumo. Tem como, quando eu colocar o prumo, a linha fazer curva? Não tem como. A Bíblia fala, irmãos, que Deus tem um prumo nas mãos. E quando Ele vai medir, nada sai do ponto que converge para aquela retidão, para aquela correção, para aquela estrutura que tem que estar perfeita. Deus, irmãos, tem um prumo nas mãos. E quando Ele tem um prumo nas mãos, isso significa que esse Deus, Ele tem uma ação muito concreta, muito exata, muito definitiva, sem o mínimo de erro. E aí, muitas vezes nós temos algumas palavras que parece que nós tendemos a falar ou pensar, se não falamos, às vezes pensamos ou até agimos ou ignoramos o fato de que Deus seja um Deus reto e um Deus justo. E o que acontece é que, em alguns momentos, nós começamos a lamentar, e eu vou usar uma outra expressão, nós começamos a murmurar, porque nós falamos, puxa vida, Deus, por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor deixou de fazer aquilo outro? E parece que Deus está fazendo coisa errada na nossa vida. Então, o que eu quero que a gente entenda, irmãos, que quando a gente tem a consciência da justiça de Deus, correta, de maneira bíblica, isso vai trazer um equilíbrio no exercício da nossa fé. Porque nós nunca vamos achar que Deus está agindo de maneira equivocada conosco, no tempo errado, da maneira errada, de maneira injusta, que foi a crise do salmista, lá no Salmos de número 73, porque ele tinha inveja dos arrogantes,
porque nada de ruim lhes acontecia. O salmista chega a dizer assim, que ele invejava esses arrogantes, porque tudo parece que dava certo na vida deles, os ímpios. E aí ele começa a ter uma visão distorcida de si e de Deus. Quando nós temos uma visão distorcida de Deus, consequentemente, a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o que Deus quer fazer na nossa vida vai ser completamente distorcida. Então, irmãos, onde é que nós identificamos a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela ocorre em dois aspectos, ela é vista em duas coisas, digamos assim, de duas maneiras. Por exemplo, a justiça de Deus é vista na concessão de bênçãos aos justos. Ou seja, concessão de bênçãos. Comece a pensar na humanidade, na perspectiva de Gênesis capítulo 3. E olhar para a humanidade, na perspectiva de Gênesis capítulo 3, é olhar para a humanidade que, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, ela está morta. Aí Paulo vai falar em Efésios, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso significa que a humanidade... Ah, pastor, mas isso é só para os crentes? Não, é humanidade, estou falando para todo mundo. Pensa em alguém muito rico, esse também. Pense em alguém muito famoso, esse também. Pense em alguém muito profano, esse também. Pense em alguém que humanamente é muito bonzinho, esse também. Todo mundo morto. O pecado deixou toda a raça humana em uma condição de morte. Porque a palavra de Deus, em Gênesis capítulo de número 3, essa morte que haveria de vir por fruto da queda, traria 3 consequências: morte física, morte espiritual e morte eterna. 3 níveis de morte. Humanidade, depois do pecado dos nossos primeiros pais, ela está nessa condição. Ah, mas eu não creio no Evangelho, não estou nessa não. Você está nessa também. Aí ateus, muçulmanos, islâmicos, hindus, todos nós. Aí Paulo vai falar, todos pecaram. Todos pecaram. Todos nessa condição. Aí, irmãos, que vem a beleza da graça de Deus que nós temos que compreender. Que nessa humanidade toda pecado, toda nessa condição de pecado, aí dentre os aspectos dos eternos decretos de Deus, da soberania de Deus, coisas que às vezes fogem à nossa compreensão, lá atrás, na eternidade, Deus falou, eu vou trazer vida para aqueles indivíduos. Eu vou trazer vida diante de toda essa humanidade caída, eu vou trazer vida, eu vou trazer alento, eu vou trazer refrigério, eu vou trazer esperança para alguns desses que estão mortos. Irmãos, isso tem a ver com o amor de Deus. Então, hoje, se você está desfrutando do fato de conhecer a Deus, de saber quem é Deus, sabe por quê? Porque não foi pastor, não foi homem nenhum, foi porque o próprio Deus, num tempo que tem a ver com o tempo dele, eternidade, ele olhou para você lá atrás e falou, eu vou trazer esse indivíduo o conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho. Isso é vida. Aí Paulo vai traduzir para nós em Efésios capítulo de número 2. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Nisso, irmãos, está a justiça de Deus. A justiça de Deus é essa, na concessão de bênçãos aos justos. Deus premia, dentre essa humanidade caída, homens com a sua salvação. Na verdade, a Bíblia nos apresenta em Salmos 58:11, ele fala assim, a recompensa para o justo. Justo porque foi justificado. E foi justificado por quem? Aí na justiça de Deus, você precisa compreender que não é uma justiça qualquer. Essa justiça implicou em justificação. E essa justificação implicou em quê? Mas pastor, em que implicou nisso? A Bíblia fala, irmãos, que a ira de Deus pesava sobre todos nós. Todos nós éramos filhos da ira, Paulo falando em Romanos. E aprove a Deus nos dar vida
por meio de Jesus. Deus estava irado com essa humanidade que deu as costas para ele por meio de Adão. E a ira de Deus agora implicou em morte física, morte espiritual, morte eterna. Agora Deus, por conta do seu amor, estabelece o que a gente chama de plano da redenção. E esse plano da redenção tem a ver com o fato de que Deus planejou uma maneira de você chegar a Ele de novo. Já que Adão trouxe um estado de rebelião e repulso da presença de Deus, agora Deus planeja um outro caminho. E esse caminho, irmãos, teve a ver com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando vem à cruz, e ali naquela cruz ele derrama o seu sangue, a ira de Deus é aplacada. Pensa num Deus irado. Pensa num Deus bravo. Vamos traduzir isso de uma maneira mais simples. Pensa em uma mãe brava. Pensa num pai bravo. Deus estava irado. E a ira de Deus precisava ser aplacada. Aplacar é diminuída. Deus precisava ser acalmado. E a única maneira pela qual Deus se acalmou foi com o sacrifício de Jesus. E quando Jesus morre na cruz, derrama seu sangue, e diz ali: Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Deus se acalma. Mas tudo isso teve que acontecer para quê? Para quê? Só um dado histórico, Jesus morreu na cruz, nossa, não. Foi para que a justiça de Deus fosse aplicada na sua vida. Porque era você que tinha que estar naquele lugar. Era você que tinha que estar sendo crucificado, morto e condenado à eternidade longe de Deus. Mas agora Deus, por conta do seu amor, tal qual Paulo fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas por conta do seu grande amor, Ele trouxe vida, e agora, por meio daquele sacrifício, Ele vai poder aplicar a sua justiça. Ao invés de aplicar a justiça em você, aplicou em Jesus, seu Filho. E agora, por causa de Jesus, quando você crê em Jesus, a justiça de Deus é aplicada sobre Cristo, Cristo te liberta, Cristo te dá salvação, perdoa os seus pecados, agora você tem vida em Cristo. Aí muda tudo. A justiça de Deus, irmãos, portanto, ocorre nessa concessão de bênçãos, sobretudo a bênção da salvação aos justos. Hebreus, capítulo 6, 10. Vamos ler esse texto juntos? Hebreus 6, 10. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 6, verso 10. Hebreus 6, 10. Vamos ler junto? Vamos lá? 6, 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não é injusto para esquecer das nossas vidas. Por isso Ele nos concede bênçãos. Onde é que identificamos a justiça de Deus com a concessão da vida eterna e outras bênçãos advindas desse Deus para as nossas vidas, da existência, do alimento, do trabalho, do sustento, da família, do bem-estar, do ar que respiramos? Mas também, irmãos, a justiça de Deus é vista na punição dos ímpios. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a punição dos ímpios, quem são esses ímpios, pastor? Jesus é muito claro quando ele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Ajuntar com Jesus é crer no Evangelho que Ele deixou e anunciou para nós. Ajuntar com Jesus é crer no ensino dos profetas, dos pais, dos apóstolos, é crermos nesse Evangelho que traz a salvação. E Paulo chega a dizer, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Portanto, ajuntar com Jesus é esse caminho, o qual nós somos chamados para ouvir das boas novas e respondemos por fé essas boas novas. Então, quem são esses ímpios? Os ímpios são todos aqueles que não recebem o Evangelho. São todos aqueles que dão as costas para Deus como Adão e que permanecem na mesma condição de Adão. Os ímpios são todos os quantos, ainda que moralmente saudáveis, eticamente certinhos, o coração está vazio de Deus. Ímpio é todo esse tipo de gente. Mas alguém poderia falar, pastor, mas nessa pluralidade religiosa, vocês ainda permanecem categoricamente falando de só Jesus? Gente, não tem outro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer que eu apresente a você o quê? Buda? Maomé? Allan Kardec? Não é isso. Então não é ser retrógrado, mas é ser bíblico. Porque esse texto que nós temos em mãos, irmãos, o texto, a Bíblia, aqui nós temos cerca de 4 mil anos de história do povo hebreu. 4 anos de história que está entrelada, que está enrustida na cultura judaica. E que Deus usou aquele povo para que a revelação dos planos de Deus chegasse até nós. E usou aquele povo para que daquele povo saísse o Messias. Posterior a isso, nós temos a história que advém do Pentecostes, desse evangelho que se esparrama para todo mundo, que Deus usa 4 figuras do ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, para falar desse evangelho, desse Cristo, apontar a história dele. Nós temos o apóstolo Paulo escrevendo 14 cartas, nós temos Pedro, Judas, nós temos Tiago, e pessoas que tiveram um contato direto com Jesus para deixar para nós essa história. Então, esse livro não é um livro retrógrado. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é a mensagem de Deus para nós. Então, quando você não dá valor e rejeita a autoridade das Escrituras para a sua vida, você está rejeitando o Evangelho. Jesus diz que ele veio para nos dar essa palavra, e as palavras dele são de vida e vida eterna. Então, esses ímpios são todos quantos não respondem ao Evangelho. Ai, pastor, mas tem outras tantas religiões. Aí, não briga comigo não, meu irmão. Então, fala com Deus. Aí a briga não é com pastores, evangelistas. Então você tem uma briga com Deus. Aí você vai estar fazendo igual Paulo. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. E tem muita gente brigando com Deus, como Paulo. Os ímpios são todos que não creem, todos os descrentes. E nesse caso, irmãos, a justiça de Deus é vista na punição dos ímpios. Porque Deus pune os pecadores baseado em uma lei. Onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4,15 nos ensina isso. E nós vimos, semana passada, que esse Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, é um Deus que também permite que, já que nós temos o DNA dele em nós, somos a sua imagem e semelhança, ainda que distorcida por conta do pecado, a consciência de Deus está na mente de todos nós. Todos nós. A justiça de Deus é vista na punição dos ímpios também, porque Deus pune os pecadores fundamentada em provas concretas, que tem a ver com a questão da consciência. Que maior evidência há do que a própria consciência de uma pessoa como testemunha contra si mesmo. Não há nada que Deus lance sobre um pecador que a consciência, que vai mostrar para ele aquilo que está errado. Vimos semana passada sobre o momento em que Jesus chega para aqueles acusadores da mulher adúltera e que Jesus chega para eles e diz, olha, aquele que não tem pecado, aquele que está certinho, que está tudo bonitinho, atire a primeira pedra.
Vocês estão aqui para acusar e para matar essa mulher. E apedrejamento, irmãos, é um tipo de morte interessante, porque tira dos apedrejadores a ideia de que eles foram a causa da morte daquele indivíduo que foi apedrejado. Pensa em 40, 50 pessoas jogando pedra. Quem matou? Quem matou? Não sei se foi a minha pedra, pode ser que tenha sido. Aí ninguém se sente culpado. E Jesus então falou assim: se vocês não têm erro, comecem a apedrejar. Aí o texto fala: acusados pela própria consciência. Então, irmãos, Deus vai punir os ímpios por conta da transgressão da lei de Deus e por conta do pecado que está na consciência deles, que está na mente deles. Agora, irmãos, Deus é justo ao permitir que o ímpio prospere. É até estranho a gente falar isso, mas Deus permite. Abra lá em Jeremias capítulo 12, verso 1. Jeremias capítulo 12, verso 1. O que diz Jeremias 12, 1? Vamos ler junto? Vamos lá? Justo és o Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Aqui, Jeremias fala: Deus, por que o Senhor está permitindo com que o ímpio, ele parece que está tudo certo, está tudo belezinha, tudo ok, família, dinheiro, casa, carro, corpo saudável, mulher bonita, homem bonito, parece que está... a gente aqui está meio esbagaçado. Por que, Senhor? Gente, a pergunta de Jeremias é a nossa pergunta em alguns momentos da vida. Ele está fazendo esse questionamento. Por quê? Irmãos, tal dúvida tem sido uma grande pedra de tropeço e tem levado muitos a questionar a justiça de Deus. Os que são mais pecaminosos são mais poderosos. Né? Um pensador, ele diz assim: é certo que Deus jogou fora o governo do mundo e não se importa com as coisas que acontecem aqui embaixo. Então, parece que só tem vida bem-sucedida esses ímpios que estão aí caminhando, poder, autoridade e recursos. Ele está usando esse argumento. Irmãos, Deus se relaciona com a prosperidade do ímpio das seguintes maneiras, algumas delas. Primeira delas, usando como instrumento da sua vontade. Se você se lembra, lá no período do cativeiro babilônico, Deus usa o rei Ciro, que era um rei pagão. E Deus usa até a expressão que Ciro era o seu pastor. Deus usa um ímpio até para que esse ímpio, no seu apogeu, no seu crescimento, ele possa, em alguns momentos, sem que ele tenha consciência, abençoar até o justo. E, nesse caso, os hebreus estavam debaixo do cativeiro babilônico, e você se lembra que Nabucodonosor, ele pegou todos os utensílios do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia. Babilônia é o atual Iraque. E ali, os babilônios tinham todos os utensílios do templo. E quando eu falo utensílios, candelabro, mesa, todos os artefatos que foram descritos lá em Levítico, levaram todos, irmãos. É como se pegasse todo aquele material, pensando hoje aqui, está tentando traduzir, levasse para um terreiro. O que foi consagrado para Deus, agora está lá sendo... Aí Deus usa o rei Ciro. Não, já estava num período de um outro momento, e Deus usa o rei Ciro para trazer de volta aqueles utensílios, tirar da Babilônia e trazer para o templo de Jerusalém. Deus está usando um ímpio para abençoar quem? O justo. Às vezes isso acontece. Tá? Usando também para torná-los ainda mais indesculpáveis. Às vezes Deus vai dando a corda, irmãos, vai dando a corda para muita gente que se acha poderoso, né? que
faz e acontece, Deus dá corda. Deus permite que homens pequem e prosperem de maneira que fiquem ainda mais indesculpáveis. E aí a gente pega Apocalipse capítulo 2, verso 21, quando as Escrituras nos ensinam que Deus deu tempo para que pudessem se arrepender. Deus foi dando corda. Gente, às vezes Deus vai dando corda, deixa. Mas quanto mais você tem, quanto mais você sabe, quanto mais você pode, e não tributando honra e glórias a Deus, isso vai depor contra você. Isso é sério. Usando também para destacar ainda mais a sua justiça. Às vezes, irmãos, quanto mais as trevas prevalecem, mais nós vamos identificar a importância de quê? Da luz. Quanto mais o mal evidencia a sua força, mais nós vamos precisar entender e crer do poder do bem. Usando também para encher plenamente o cálice da sua ira. Cálice da ira de Deus. A expressão bíblica é muito clara quanto a isso. Quando Deus permite que homens prosperem um pouco em seus pecados, o cálice da sua ira está sempre enchendo. A metáfora aqui é o cálice da ira de Deus. A gente fala, às vezes, tem copo meio cheio e meio vazio. Mas o cálice da ira, à medida que o mal vai prevalecendo, ele vai enchendo com um copo, o cálice, e vai enchendo a ponto de transbordar. Quando tiver nesse limite, Deus fala, agora chega. Alguns momentos bíblicos mostraram isso. Babel foi um desses momentos. No dia de Noé, Gênesis capítulo 6, foi um outro deles. A maldade foi crescendo. O cálice da ira de Deus foi se enchendo. Babel, o povo estava ali fazendo uma torre. E eu fiquei pensando esses dias, eu fui, nos dias de férias, eu fui em Camboriú. E ali os maiores prédios do Brasil estão no sul do país, estado de Santa Catarina. Ali tem prédios de cerca de mais de 100 andares. Nenhum outro estado do país tem prédios assim. E eu fiquei pensando, naqueles dias lá atrás, no contexto do Velho Testamento, eles construíram essa Babel, essa torre que chegasse até onde? Até os céus. Para que o nome deles ficasse célere. Ou seja, o nome de quem fez, nossa, está vendo quem fez? Meu nome ficou por longos e longos tempos. Gente, o que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo aqui, Deus falando assim, olha, eu vou, quando o cálice da minha ira se encher, aí eu vou agir. Então, não percamos a ideia da justiça de Deus, porque parece que às vezes ela é demorada, parece que não vem, parece que as coisas estão emperradas. Deus tem o seu tempo de manifestar o cálice da sua ira. E por fim, irmãos, Deus é justo ao permitir que o justo sofra aflições. O Salmo 73, verso 14, vamos abrir lá. Eu citei várias vezes aqui o Salmo 73, mas vamos abrir o Salmo 73, verso 14. Hoje a gente tem a descrição dos salmistas. Eu vou ler o texto aqui, aí quando chegar no verso 14, você lê comigo, tá bom? Para que você entenda a descrição do texto. Salmo 73. Com efeito, é um salmo de Asaf, tá? Asaf era um músico do contexto do Velho Testamento. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos, como outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência com que envolve como um manto.
Os olhos saltam de gordura, de coração brotam fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez contra os céus, desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre estão tranquilos. Aumentam as suas riquezas. Com efeito, parece que inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois, vamos lá? Pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado. Já falou isso? Oh, Deus! Parece que comigo dá tudo errado. Eu já falei isso. Senhor, sou teu servo. Quase que eu falei: Senhor, eu sou até pastor. E tu vai estar dando tudo errado. Eu faço uma coisa, não dá certo, outra coisa não dá certo. Senhor, eu sou até pastor, viu? A gente tenta contra-argumentar com Deus, irmãos, para falar, para dizer: Deus, parece que está tudo errado, o Senhor está esquecendo a gente. Essa é uma visão, irmãos, que a gente tem quando a gente não tem a percepção da justiça de Deus de maneira correta. Ele fala: olha, pois de contínuo me sinto afligido. Né? Eu gosto muito do verso de número 17, que vai depois, fala assim: até que entrei no santuário de Deus, e atinei o fim deles. O fim dessas pessoas que se opõem a Deus, que não buscam a Deus, que Deus vai permitindo. E, gente, lembra lá que a chuva que cai no solo do ímpio é a mesma chuva que cai no solo do justo. O ímpio não reconhece que vem de Deus, o justo reconhece. O sol que aquece a terra do ímpio é o mesmo sol que aquece a terra do justo. O ímpio não reconhece que vem de Deus, que é graça de Deus, que é bênção de Deus, mas o justo sabe que vem de Deus. Até que, segundo o texto aqui, até que adentrei a presença de Deus, até que meus olhos se abriram e eu percebi que Deus vai pôr essa turma num caminho escorregadio. E se é escorregadio, uma hora, o que vai acontecer? Eles vão cair. Não que a gente queira, mas Deus, o próprio Deus, eles vão cair. Porque eles estão vivendo a vida na perspectiva de que não precisam de mim. E Jesus já ensinou para nós, né? Sem mim nada podeis fazer. Portanto, irmãos, Deus é justo ao permitir que o justo passe por aflições. O verso 14 nos ensina isso. As aflições dos santos são motivadas por suas falhas e também por causa da herança da queda, a herança que o pecado deixou a todos nós. É por isso que mesmo você sendo um crente fiel, consagrado a Deus, às vezes você fica doente. Não é porque tem maldição sobre você. E a gente tem até que parar com essa besteira de achar que todo irmão que está doente é porque está em pecado. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Herança do pecado, irmãos. Há circunstâncias, sim, que às vezes Deus permite que o negócio se arroche um pouquinho para nós, para chamar a nossa atenção. E nesse caso, as aflições que vêm sobre nós, muitas e muitas vezes, elas têm uma causa lá no pecado de Adão. E que isso perpassou o tempo e chegou até você. Você, tal qual Davi, em pecado me concebeu, você tem uma herança pecaminosa dentro de você, meu irmão. E que isso te expõe a aflições, angústias, doença e até morte física. Deus é justo ao permitir que nós passemos por aflições. As aflições dos justos revelam algumas coisas, dentre elas, revela que tem uma finalidade suprema. Na vida do justo, as aflições têm uma finalidade suprema. Apocalipse capítulo 3, verso 18, fala assim: o Senhor aconselha a igreja de Laodiceia a comprar dele ouro refinado. A ideia do ouro refinado aqui, irmãos, é que o ouro, quanto mais ele passa pelo calor, pelo fogo, mais ele fica o quê?
é puro. E em alguns momentos da vida, você vai passar por circunstâncias de aflição, sabe por quê? Não é porque você está em pecado, é porque Deus quer purificar você. E se Ele não fizer isso, você vai ficar do jeito que você está. E você não vai mudar, você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Você vai ficar na mesmice. Ah, tudo bem, você é salvo. Aleluia, louvado seja Deus, já está com o endereço certo para o céu. Mas você não vai crescer. Irmãos, Deus vai purificar muitas vezes as nossas vidas e permitir com que a gente passe pelo cadinho, fogo. O fogo da tribulação, o fogo da perseguição, o fogo dos problemas que podem vir sobre nós no ambiente da família. O fogo vem. O fogo no ministério. Nós pastores somos muito expostos a passar fogo no ministério. Fogo na família. Passar pelo fogo. Para o quê? Purificar. Hebreus, capítulo de número 12, verso 10. Volto aqui para Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 10 traz para nós esta palavra preciosa. Quando ele diz assim, Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, ou seja, permite que a gente passe pelo fogo, tá? Para quê? Ele quer ver que fim vai dar a sua vida depois que você passar por isso tudo. Isso significa aproveitamento, a fim de ser participante de quê? Então, passar por prova e enfrentá-la. E aí vem o texto também de Hebreus que fala: bem-aventurado o homem que suporta, de Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Passar pela prova, passar pela dificuldade, mas sabendo que Deus é justo, esse Deus justo age com retidão e permite com que você, como justo, passe por tempos difíceis assim, para aproveitamento e para que você esteja mais perto dele. Porque quando você está em santidade, está lutando contra o pecado, certamente você vai estar mais perto de Deus. E mais cônscio da presença dele sobre a sua vida. As aflições também, irmãos, vêm e vão revelar aos justos a misericórdia de Deus, na justiça de Deus, desse Deus que é justo, nos permite passar por aflições e vão revelar a misericórdia dele sobre nós. Lembrando de Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus poderia nos exterminar da noite para o dia. Você deita na cama, Deus falou, esse chega. Aí Deus falou, não vou exterminar ele, não. Eu vou ter compaixão, vou ter misericórdia dele. É por isso, irmãos, que todo dia, quando você abre o olho assim, aí com a cara toda torta, cabelo esgranhado, cheio de baba pelo lado, você acordou, meu irmão, você já recebeu uma bênção. A bênção de estar vivo. A bênção de Deus te conceder mais um dia. E não tem benefício maior do que esse, porque Deus falou assim, eu olho para esse miserável, porque misericórdia vem de miserabilidade, e a miserabilidade é nossa, e Deus, na sua compaixão, no seu coração, misericórdia, miséria cardia. Aí Deus, na sua compaixão, como Deus é um Deus tremendamente amoroso, bondoso, assaz benigno, esse Deus olha para você com compaixão e aquilo que está no coração dele, ele compartilha com você e te concede a dádiva da vida e te permite viver mais um dia. Tem presente melhor que esse? Se levantar na cama, com saúde, podendo trabalhar,
cuidar da sua família, desfrutar de lazer, sonhar, usar da cultura, da intelectualidade, dos dons, das habilidades que Deus te deu para que você execute para a glória dele e a bem da sociedade. Gente, tem benefício maior que esse? E a grande bênção que Deus nos dá. Então Deus revela essa misericórdia sobre nós. Deus nos dá, irmãos, em alguns momentos, o fel, para não nos dar o fogo. Presta atenção. Deus nos dá muitas vezes o absinto. O que é absinto? Quem é que gosta de boldo? Boldo. Eu gosto. Boldo. Que negócio em verde que a gente amassa lá. Boldo. Como é que é o boldo? Como é que é o gosto do boldo? Hein? Amargo, né? Eu trituro aquele negócio lá, às vezes eu como um negocinho a mais, o negócio não está bom aqui, pego um boldo lá. Aí vou tomar o boldo. Aquele é amargo, né? Mas ele tem um poder curativo. As mulheres mais antigas, né, talvez usavam losna. O que é losna? Amarga mais do que o boldo. E algumas mães, para tirar a criança do peito, usava losna. Passava a losna no bico do seio. E a criança, quando ia... Coitada da criança, né? Quando ela ia mamar, 1, 2 vezes a criança não queria mais. Amarga, algo terrível. Gente, eu estou usando essas metáforas aqui para dizer assim, às vezes Deus nos dá o fel para não nos dar o fogo. O fel é o absinto, o amargo, mas às vezes aquele amargo vai ser a cura. Como o boldo dessa metáfora, às vezes vai ter o efeito terapêutico do nosso estômago. Ele fala, eu vou dar o fel para não dar o fogo. Porque o fogo é enxofre. O fogo, ele consome. O fogo vai destruir. E muitas vezes nós, como crentes, temos que conhecer esse aspecto da justiça de Deus, porque Deus permite com que a gente passe por esses momentos em que a vida está um fel, está amargo, está quase que intragável, Senhor. Mas é aquilo que vai curar você e vai dar um senso de dependência de Deus. Você vai buscar mais, vai orar mais, vai ter uma consciência maior da sua santidade para estar diante do Senhor. Deus é justo ao salvar uns e punir outros, porque Deus é soberano. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compaixão de quem me aprover ter misericórdia. O poder de um rei, se 2 homens lhe deverem dinheiro, ele pode, sem qualquer injustiça, cobrar de um e esquecer a dívida do outro. Se 2 malfeitores são condenados à morte, o rei pode perdoar um e não perdoar o outro. Ele não é injusto se deixar um sofrer porque quebrou a lei e o outro salvar, usando da prerrogativa de que ele é rei. Ele é soberano. Deus é assim. A grande questão é que quando o homem ouve o Evangelho, responde sim a ele, esse homem ele recebe do Rei, que é Deus, a graça, o benefício da dívida perdoada, da penalidade perdoada, e com isso ele sai livre, ele sai salvo daquele quadro de condenação. Para nós, irmãos, olhar para uma historinha breve como essa, o rei está dizendo, eu tenho misericórdia daquele a quem eu perdoo, ou daquele a quem me deve, ou aquele a quem eu preservo a vida. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, fala acerca de que quando nós ouvimos o Evangelho, nós temos a oportunidade
de ouvir esse evangelho é como se o rei estivesse dando para nós a oportunidade de ficarmos livres tanto da dívida quanto da condenação. E aí Hebreus vai dizer assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como nos dias de Massá e Meribá, como nos dias da provocação, nos dias da tentação no deserto. Então, irmãos, quando nós respondemos sim ao evangelho e vivemos esse evangelho de maneira plena, essa justiça de Deus foi aplicada em nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo lá atrás, e agora, ao invés de você ser um rebelde e dando as costas para Deus, você foi reconciliado a Deus por meio de Jesus. E como nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Agora que você pode ter paz com Deus, pode ter comunhão com Deus. E eu concluo, irmãos, para dizer o seguinte: Deus aplica a sua justiça em nossas vidas por meio de Jesus. Ao invés de punir você, como disse anteriormente sobre a questão da propiciação, que é o aplacamento da ira de Deus por meio do sacrifício de Jesus, para que você pudesse ser livre e ser reconciliado com Deus, você agora foi capacitado pelo Espírito Santo para crer no Evangelho, dar uma resposta certa a esse Evangelho, dizer sim para Deus, e agora está vivendo em amor com Ele. E você que era o culpado e o devedor, agora você não tem mais dívida e não tem culpa. Isso é Evangelho. É por isso que nós temos que crer, irmãos, na doutrina da graça. Essa doutrina que é maravilhosa, como foi cantado pelo coral. Doutrina na qual você tem que crer e fundamentar a sua fé de maneira tal que você entenda que esse Deus que te chamou mediante essa graça, Ele te justifica mediante o sacrifício de Jesus. Significa que você está perdoado e agora você pode ter comunhão com Ele. E diuturnamente desfrutar dessa nova vida que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Amém?